A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 12 de maio de 2025. Faremos a nossa leitura diária hoje da lição de número 7. Eu sou a ressurreição e a vida, que está lá na nossa revista da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. Amém? O título da nossa leitura de hoje, meus irmãos, está lá. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Nossa referência bíblica se encontra lá em Lucas, capítulo 7, dos versículos de 11 ao 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximaram da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, ele disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se os que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Amém, meus irmãos? Vamos a um texto pouco conhecido dos irmãos, e a gente vai ver um pouquinho desse contexto histórico e geográfico dessa passagem, que Naim era uma pequena vila ali na Galileia, situada ali mais ao sul, né, de Nazaré. Não era um local tão importante politicamente ali, mas ia se tornar um palco de um dos milagres mais comoventes ali de Jesus, né? Porque onde Jesus passa, irmãos, a gente sabe que Jesus ele faz milagres, né? E a gente via ali que a viúva, na cultura judaica, era um símbolo de vulnerabilidade, né? A perda do filho, o único filho dela, porque o texto não menciona outros, não apenas era uma dor física, uma dor emocional, mas também era uma perda de um sustento e uma proteção social, né? Então, quando a gente olha agora para o texto e entrando nas passagens, e a gente pode fazer alguns resumos dos versículos, que diz assim, no versículo 11 e 12, é uma cena de luto, né? Jesus está entrando ali na cidade e ao mesmo tempo que ele está entrando, tem um cortejo fúnebre que estava saindo, né? Há um contraste ali entre a vida, né, que chega, no caso de Jesus, e a morte que sai num cortejo. O filho da viúva era o único e a mãe viúva era duplamente marcada por essa perda, porque ela já era viúva já do marido dela. E agora perdeu também o filho dela, então imagina, irmãos, o sofrimento que estava para aquela mulher, né? Já no versículo 13, nós vamos ver uma das maiores virtudes de Jesus, que é a compaixão, né? Essa expressão compadeceu-se, né, indicava uma comoção muito profunda, né, no próprio Jesus e nas pessoas, né? Porque Jesus, irmãos, a gente pode perceber que ele não vai agir por obrigação, ou para mostrar poder, ou para mostrar status, mas por compaixão genuína, algo que vem do próprio coração, né? E a frase ali, não chores, antecipa o milagre, pois só faz sentido se algo for mudar mesmo, porque senão não ia mudar, né? O versículo 14, a gente vai ver, né, agora uma ação direta de Jesus, né? Quando ele tocar na esquife, no caso o caixão, irmãos, era contra a tradição. Se nós formos ver lá em Números, no capítulo 19, no versículo 11, nós vamos ver que durante 7 dias a pessoa ficava impura, então as pessoas não tocavam. Mas Jesus, ele tornava as pessoas ritualmente impuras, então tocar no versículo, no capítulo 19. Então quando Jesus chega e toca, ele estava quebrando ali, não só ali fazendo um milagre, como, né, ressuscitando o filho da viúva, mas ele estava mostrando o seguinte, já não existe mais o tempo da lei, é o tempo da graça, ele toca, né? E nós vamos ver então Jesus tocar ali, então ele quebra aquele momento ali, né? E ele não ora, não para e faz uma oração, não invoca o nome de Deus, assim como os profetas faziam antigamente. Ele simplesmente ordena, com autoridade divina, dizendo o seguinte, jovem, eu te mando, levanta-te, né? E aí o milagre acontece ali no versículo 15, que o jovem revive, né? Ele vai falar, dá um sinal de vida plena, senta, né? E todos ali puderam ver o que estava acontecendo, né? Jesus o restituiu à sua mãe.
né? Um gesto de restauração familiar e social, como a gente falou. Já era ela e o filho só, não tinha mais o marido, né? E o que a gente pode aprender, irmãos, com esse texto, né? Como a gente pode aplicar isso nas nossas vidas, né? Nós vamos ver que Jesus, ele se importa com a nossa dor, assim como ele se importou, né, com a dor da viúva, né? Ele vê, sente, ele age em prol daqueles que o amam. Jesus, então, ele não vai sair fazendo as coisas para quem não quer. Depende que a gente dê um passo em direção a Ele, né? A sua palavra, irmão, ela tem poder, autoridade sobre a morte, mano, e nada pode prevalecer sobre o nome dele. O nome dele está acima de todas as coisas, né? Quando Jesus entra na causa, mano, todas as barreiras são quebradas, seja ela religiosa, local, física, não importa. Jesus, quando ele entra para restaurar aquilo que se estava quebrado, destituído, falido, né? Jesus, ele restaura vidas, restaura famílias, sonhos, e ele quer encontrar, né, para poder fazer a obra perfeita em sua vida, assim como eu quero que ele faça na minha também, né? Então que nós possamos tocar nele, porque aquele que tocar em Jesus vai sair virtude em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Esse é o versículo de hoje. Deus abençoe a todos e não esqueça aqui de clicar no nosso canal e receber todos os dias o versículo da Bíblia. Amém? Deus abençoe, irmãos.